nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Hoje nós faremos a leitura dos versos 22 até o capítulo 2, verso 3. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 22 até o capítulo 2, verso 3. Saúdo as pessoas que estão nos assistindo pela internet, sejam bem-vindos. Também saúdo toda a igreja presente, uma alegria estar com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 até o capítulo 2, verso 3. O nosso assunto hoje é frutos da salvação, amor fraterno. Vamos orar? Pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço imensamente por seu amor para conosco, por todas as partes do culto oferecidas a ti. Ó Deus, nós queremos pedir que nos oriente por sua palavra, trazendo arrependimento, conversão de atitudes pecaminosas, e ao mesmo tempo o encorajamento a viver o Evangelho como ele se apresenta a nós. Abençoa cada família desta igreja, abençoa o pregador, para que nas minhas falhas o Senhor supra com grande poder. E nós pedimos isso porque podemos recorrer a um Pai que nos atende. No nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. A leitura da palavra de Deus
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. No capítulo 1, nos versos 3 a 12, como já pregamos, o apóstolo louva o nome do Senhor pela salvação promovida. Nos versos 13 a 25, em que nós temos nos detido com mais tempo, Pedro descreve os frutos que esta salvação promovida por Deus produz na vida dos salvos. Deduzimos até aqui as doutrinas relacionadas então aos frutos da salvação. Aquelas que nós já vimos, dentre aquelas que nós já vimos, estão a expectativa ativa da salvação, versículos 13, a santidade diária, desejo de purificar-se, versículos 14 a 16, e o temor reverente a Deus, que é aquele respeito que nós aprendemos no domingo passado, versículos 17 a 21. Soma-se esses frutos o amor fraterno. O amor fraterno é um fruto visível na vida dos salvos. E isso está aqui no capítulo 1, versículo 22 a 2, 3. O que é o amor fraterno? A palavra é Filadelfo, né? Amor fraterno é a disposição sincera do coração em dedicar aos nossos irmãos espirituais apreço equivalente ao dispensado aos nossos irmãos consanguíneos. Podemos ir embora já, o sermão está pregado. Amor fraterno é a disposição sincera do coração em dedicar aos nossos irmãos espirituais, os crentes, o apreço equivalente ao dispensado aos nossos irmãos consanguíneos. Se você não tem irmãos consanguíneos, talvez fique um pouco nublado essa explicação. Mas a maioria de nós tem. Como é belo, em estado saudável, o amor entre irmãos, o amor entre irmãs. Recorde um momento da intensidade dos afetos, do carinho que você tem por ele ou por ela, do respeito que você dispensa a eles, do companheirismo, quantas são as vezes que vocês compartilham momentos, do desprendimento, em que você preferiu o seu irmão ao invés de você, da disposição em ajudar, quantas vezes você se colocou à disposição do seu irmão consanguíneo para ajudar, da compaixão que você dispensou a ele em momentos difíceis, da alegria que compartilham muitas vezes, das orações que você fez por ele ou por ela. É isso que Deus quer dizer com amai-vos fraternalmente. Repito, a disposição sincera do nosso coração em dedicar aos nossos irmãos espirituais apreço equivalente ao dispensado aos irmãos consanguíneos. Nessa passagem, a divisão do texto é a seguinte:
Em primeiro lugar, versículo 22, parte A, Pedro afirma que fomos purificados à obediência, pela obediência à verdade. Fomos purificados pela obediência à verdade. 22a. Segundo lugar, Pedro encoraja ao amor fraterno. 22b. E terceiro, enfatiza que a palavra, e aqui a palavra no sentido de evangelho, é que nos habilita a amar fraternalmente. Então nós passaremos por esses 3 pontos nesta manhã. Fomos purificados pela obediência à verdade, somos encorajados ao amor fraterno e também lembrar-nos que o evangelho nos habilita a amar. E este último ponto será o mais longo, pela própria natureza do texto. Os 2 primeiros pontos estão nos versículos 22 e o último, do 23 ao 25. Então, o primeiro aspecto quanto a este amor, que é anterior à prática do amor, é que fomos purificados pela obediência à verdade. Fomos recriados em Deus. Fomos recriados em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. Você é nova criatura? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Isso é uma realidade em sua vida? A salvação realizada por Deus compreende uma ação unilateral. De um lado, Deus incondicionalmente nos elegeu, santificou-nos e nos preserva. Ao mesmo tempo, esta salvação que Pedro anunciou não exclui a responsabilidade individual. Significa que você, como cristão, participa ativamente no processo de santificação da sua vida. E como é que nós santificamos a nossa vida? Por meio do Evangelho. Conforme nós vimos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E eu entendo que verdade aqui relaciona-se ao Evangelho, seguindo muitos intérpretes também. Então, neste primeiro ponto, nós aprendemos que, renascidos espiritualmente, nossas ações devem ser corrigidas e os nossos corações reformados. Em Cristo, fomos resgatados do individualismo egoísta. Vocês sabem que há uma fase na infância que é mais acentuado o egoísmo e o individualismo, não é verdade? Não compartilha com o irmãozinho, não compartilha com o colega, pensa só em si. Então, nós em Cristo fomos resgatados do individualismo egoísta e colocados no modo de vida corporativo. Junto com sua nova identidade em Cristo, vem este relacionamento na igreja, na família espiritual. Habilitados pelo novo nascimento, o relacionamento entre nós também deve exprimir este amor fraternal. Marca pelo qual os discípulos de Jesus seriam conhecidos. Não é isso que nós lemos durante a liturgia? E conhecereis que sois todos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor fraterno é equivalente em intensidade ao amor que dispensamos aos nossos irmãos consanguíneos. Então eu devo amá-los como eu amo a irmã Fabiane. E isso é possível porque nós fomos purificados pela obediência à verdade. Renascidos espiritualmente, fomos habilitados a isso. Você está amando o seu irmão fraternalmente?
E o segundo ponto é que Pedro encoraja ou ordena o amor fraterno. Diz o versículo 22b: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A ordem é para que a gente progrida da simples simpatia em direção ao amor fraterno. Repito, devemos progredir da simples simpatia em direção ao amor fraterno. Eu li isso em um comentarista, eu achei muito interessante, porque às vezes nós confundimos amor fraterno com simpatia. Você pode simpatizar com um irmão da igreja, mas não é o mesmo que amor fraterno, como já está sendo bem definido aqui. Ou seja, nós devemos aprofundar o nosso relacionamento. Amai-vos ardentemente. O que esta palavra significa? Grudento, você tem que ser grudento? Certo, tem gente que é grudento, não tem problema. Mas amar-vos ardentemente não significa ser meloso. A palavra ardentemente significa de todo o nosso coração. Ou seja, um amor que não é entregue de maneira fracionada. Antes é um amor completo. Do jeito que você ama seu irmão de sangue. Abro aspas para o que disse um eminente teólogo. Nada mais difícil do que amar ao próximo com sinceridade. Você sente isso também? Já sentiu isso? É um estágio. No começo é assim mesmo. Você acha muito difícil amar o próximo, o seu irmão em Cristo, desta forma. Mas quando você vai progredindo em santificação, temor, experiência, você vê que isso não é impossível e a palavra de Deus é verdadeira. E você colherá frutos maravilhosos desta fraternidade. Muitos têm colhido aqui. Eu estava pensando sobre isso, de que eu vou pregar para talvez um público que esteja muito além de mim em termos de amor ao próximo, porque eu preciso melhorar. Então, segundo o texto, o amor fraterno, no ponto de vista positivo, significa amar sinceramente. E tem a etimologia, a história da palavra sincero, a história popular, que em Roma fazia-se esculturas de madeira e colocava uma camada de goma. E você passava tantas camadas de goma que aquelas estátuas de madeira não parecia nenhuma fissura, nenhuma rachadura. Até que o governo romano disse que as estátuas deviam ser vendidas sem cera, tintera. Então nós devemos amar de tal forma que nós não nos preocupemos tanto em cobrir as rachaduras, ou amar apenas sob uma camada superficial. Então, o amor fraterno é ardente, no sentido de não deve ser fracionado, e também sincero, que deixa transparecer as nossas fissuras e brechas. Negativamente, ele diz o seguinte, quanto ao amor fraterno, no capítulo 2, até no próprio versículo 22, mas no capítulo 2 ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências. Então, do ponto de vista positivo, amar sem fracionar e sinceramente. Do ponto de vista negativo, na prática do amor fraterno, evitar inveja, que é desejar o que o outro tem ou é, maledicência, que no contexto aqui o sentido é falar por trás, engano, e aqui no caso do engano é dolo,
quando o irmão aproveita outro para levar vantagem, passar a perna. E hipocrisia. Mas será que Pedro está escrevendo para uma igreja? Tem crente aí? Há muitas exortações para a prática do amor fraterno na Bíblia. Cito algumas. João 15:34. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 João 3:16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E há uma enormidade de versos que tratam do mandamento de amar fraternalmente. Mas a Bíblia também qualifica este amor, como nós lemos durante a liturgia, Romanos 12, diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, cordial, despretensioso, como nós lemos em Pedro, sincero e sem reservas. Eu fiquei pensando, como sempre, na minha experiência pessoal. Será que eu já experimentei este amor fraterno? E a resposta é sim, irmãos. Muitas vezes na história da minha carreira cristã. E Pedro está orientando a igreja para que nós possamos usufruir deste amor fraterno. Mas, assim, nós devemos investir nisso. Como eu posso desenvolver este amor fraterno? Convívio. Se nós não convivermos, fica um pouco mais difícil. Precisa de tempo. Esses dias eu fui num churrasco, financiado pelo meu amigo fraterno. Estávamos falando ali de 25 anos de companheirismo na fé. Precisa de esforço. É uma dedicação pessoal. Passa por uma escolha espiritual. E também, antes de tudo, precisa de obediência pela fé. Abrir mão de si, preferindo-vos em honra uns aos outros, é um ato de fé. E isto, queridos, traz uma alegria profunda. Então, os dois primeiros ensinos, nós fomos regenerados, purificados pela obediência à verdade, e por isso Pedro nos encoraja ao amor fraterno. E por último, é um tempo onde ele gasta mais tempo, que o Evangelho, a palavra, nos habilita a amar fraternalmente. Você já sentiu assim, eu não consigo fazer isso? Às vezes eu testo o título do sermão, perguntando para as pessoas, né? E ontem fiz esse teste da seguinte maneira, falei, a minha mensagem amanhã é sobre amor fraternal. A pessoa diz, vixe! Às vezes nós olhamos para esse tema desse jeito, vixe! Mas isso é uma questão a ser tratada. É uma área da sua vida em que precisa ser santificada. O apóstolo não está falando de coisas impossíveis. Às vezes, quando sentimos que tudo vai mal, nós somos abandonar os princípios elementares da fé cristã. Entre eles, o amor fraternal. Pode acontecer nos nossos relacionamentos, como acontece nos relacionamentos consanguíneos, de nos frustrarmos. E aqui uma palavra às lideranças da igreja, presbíteros, diáconos, os relatores e quem trabalha nas comissões. Nós que estamos na linha de frente dos relacionamentos, pode ser que nós nos frustremos. Você seja preterido,
traído, injustiçado, não receber a honra que lhe é devida, às vezes ser explorado ou até mesmo ser corrigido ou corrigida. Aí você diz, tem crente nessa igreja ainda? Com base nessas circunstâncias, justificamos que é muito difícil amar um irmão consanguíneo. Quem dirá o irmão espiritual que eu só vejo aos domingos? Mas você lembra o que disse João? Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Magoados por conta disso, você pode cultivar o contrário do amor fraterno. Inveja, maledicência, fingimento, soberba, como forma de sobrevivência social. Você passa a admitir a hipocrisia como uma saída, e então veste a máscara. E a palavra Hipócrates vem disto, dos artistas de teatro que dissimulavam personagens. Então, como uma forma de escape social e de sobrevivência, quer seja na sua família, quer seja na igreja, você põe as máscaras. Mas isso é insustentável. Muitos cristãos desistem do amor fraternal, dizendo, lá só tem hipócritas. E é verdade. Sempre tem espaço para mais um. Mas aqueles que querem viver com esta máscara, desistem do amor fraternal e, como consequência, sofrem na alma e no corpo o peso pelo ódio amargurado. Talvez você esteja exatamente nesta condição hoje. Prestes a deixar a comunhão, a desistir completamente da fraternidade, característica dos salvos. Pedro sabia disso? Pedro escreve para uma igreja perfeita? Não. Ele sabe que há amargurados, há pessoas feridas, há desanimados, que se sentem incapazes de praticar o amor fraterno. E como um bom presbítero, o apóstolo conhece o estágio da fé em que eles estavam. Esses irmãos eram capazes de resistir à perseguição. Fosse preciso morrer pela fé, eles morreriam. Mas ainda precisavam crescer na prática do amor fraterno. Já pensou nisso? Como é esse aspecto da nossa santificação nas áreas? Você é capaz de morrer pela fé, que é o caso da carta, mas não consegue amar o seu irmão fraternalmente. Não há perfeitos na igreja. Há pessoas regeneradas que estão santificando suas vidas. Então, nesse ponto, eles ainda não eram bebês, precisavam de leite. Por isso, Pedro ensina que o amor fraterno é um dever de todos. É um dever de todos. Porque fomos regenerados pelo Evangelho. Uma palavra viva e permanente. E então ele diz, versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O contexto desta referência é Isaías capítulo 40, versículos 5 a 11.
o povo de Judá foi exilado na Babilônia, ou seria exilado na Babilônia. Ficaria lá durante 70 anos. E Judá viveria uma situação difícil e angustiante. 70 anos fora da comunhão na sua terra, fora da presença do templo. Nesse tempo a igreja poderia perder a esperança de restauração. Poderia abandonar a palavra e principalmente esfriar no amor. Contudo, por meio de Isaías, o profeta, Deus anuncia a boa nova de que Judá não permaneceria para sempre ali, mas que seria restaurado pelo Senhor. Como pastor, Deus mesmo apacentaria o seu rebanho, recolhendo os seus cordeirinhos em seus braços. O Evangelho para uma nação que está deportada, longe da sua terra, ameaçada, que talvez poderia perder a esperança, afastar-se da palavra, esfriar no amor. Ele diz: não, haverá restauração para o meu povo, eu sou o seu pastor. Por que Pedro cita isto? Eu creio que no contexto imediato o propósito é pastoral. Qual foi o propósito de Pedro? Lembrar os membros da igreja sobre o fundamento do amor fraterno, que é o Evangelho. Vocês se lembram das ameaças que essa igreja sofria? Perseguição, espólio dos bens, afastamento dos círculos familiares. Diante de tantas ameaças, talvez tivesse difícil colocar o amor fraterno em prática. Entretanto, ao invés de reagirem pecaminosamente, deveriam lembrar-se da sua nova identidade em Cristo. Eles foram habilitados para a prática do amor fraterno por este Evangelho. Ou seja, receberiam a esperança da salvação. A situação parece ser contrária. Há muitas dificuldades e empecilhos para a prática do amor fraterno. Mas é sabido de que o Senhor restaurará todas as coisas no tempo oportuno. As dificuldades passarão, mas a palavra de Deus, não. Amar fraternalmente é mais difícil em certos momentos, como este da carta. Mas é no contexto de sofrimento que a amizade e o amor pode ser mais apreciado. Como é bom aproximar-se nos momentos de dificuldade e tristeza que os nossos irmãos vivem. Amados, concluindo, as dificuldades enfrentadas, incluindo os problemas da igreja, quando comparadas à durabilidade da promessa, são momentâneos. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. As dificuldades no seio da igreja, da fraternidade, são reais. Mas Pedro nos convoca a olhar do ponto de vista escatológico, de que, se comparado ao futuro que nos aguarda, é apenas momentâneo. O Evangelho habilita você a amar fraternalmente de todo o coração. No contexto, acomodar-se aos vícios como maledicência, hipocrisia, inveja, ao invés de desfrutar do amor fraterno e sincero, é o mesmo que permanecer na infância espiritual. Visa o capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Então, em um aspecto, que era o amor fraterno, eles precisavam crescer. Eram bebezinhos. O amor próprio, a hipocrisia, a preguiça são inimigos que nos impedem de crescer nesta virtude essencial. Encerro. O Evangelho propõe arrependimento, tristeza e desejo de mudança. Esse é arrependimento.
A palavra de hoje o denuncia. Se você esfriou no amor fraterno, livre-se daquilo que atrapalha a comunhão com seu irmão. Maledicência, dolo, inveja, maldade. Lance isso fora, despojando-vos, diz o texto. Então, arrependimento. Se a palavra de hoje o denuncia, arrependa-se. Retorne à comunhão e à fraternidade da igreja. O Evangelho também propõe conversão. Tristeza, talvez você esteja triste por não amar dessa maneira, mas o Evangelho propõe conversão. Ou seja, uma tomada de decisão em voltar-se para Deus a fim de agradá-lo. Deseja ardentemente a palavra para que você cresça nela e ame seu irmão como Deus deseja. Uma pessoa me perguntou o seguinte: pastor, tal irmão está me consultando sobre um problema que ele está vivendo. O que eu devo responder a ele? Isso pelo WhatsApp, né? Eu perguntei: você orou por tal pessoa? E a resposta veio: não. Fala, então antes de respondê-la, ore. Porque o amor, ou porque a oração, aquece a compaixão fraterna. Você não pode ajudar quem você não consegue amar. Que vocês, irmãos, possam desenvolver, e eu, ainda mais, este fruto da salvação, o amor fraterno. E hoje você pode sair daqui talvez sem desculpas, no sentido de dizer: eu não consigo, isso não é para mim. Não, você consegue, isso é para você. Porque Deus assim preparou e ordenou. Qual o resultado? Uma profunda alegria, uma satisfação imensa e livre de servir ao Deus que ama. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.